Olá, amigos! Hoje eu estou aqui com vocês para nós conversarmos sobre um projeto muito lindo que me encantou o coração. Olha, a gente tem vontade de levar para as nossas crianças, desde cedo, como suporte à evangelização, uma boa literatura, momentos nos quais as crianças possam sentar conosco ou elas sozinhas e irem construindo todo esse conhecimento que a doutrina espírita traz, que dá alegria de viver, equilíbrio. São verdadeiras vacinas. A gente se preocupa muito em vacinar as nossas crianças para que elas não tenham aquelas doenças infantis. Agora, a evangelização é toda uma vacina para que as nossas crianças cresçam saudáveis emocionalmente, equilibradas, felizes. E olha, tem um projeto que vai ajudar muito a todos nós. E para conversar sobre esse projeto, está aqui a minha amiga querida, a professora Regina Ferreira. Seja bem-vinda, Regina. Ai, muito obrigada. Eu que estou feliz de estar aqui para conversar com você sobre esse projeto, realmente, que é o projeto do nosso coração. É esse livro que foi coordenado pelo nosso querido Dr. Ari Ferreira, que é o esposo da Regina, uma pessoa que eu amo e admiro muito, assim como a Regina, e que ao longo dos anos foi recolhendo algumas histórias que tem uma história por trás, né? Da Tem. mãe, do pai. Uma história. Conta pra gente a respeito desse livro. A história do livro é a seguinte: essas histórias elas foram compostas ou adaptadas pelo Raul Ferreira, pai do meu marido, que costumava escrever as histórias infantis aos sábados, porque a esposa dele era a tia Olívia, era evangelizadora do segundo e terceiro ciclo e contava as histórias dali a uma semana e meia ou duas. Ele preparava as histórias. Naquele intervalo de tempo, ela preparava as gravuras, as ilustrações que iriam ajudá-la pedagogicamente, a repassar essas histórias para as crianças. E assim foi feito durante 30, 40 anos. Isso olha só. Essa é a história da Escola de Evangelização do Centro Espírita Nosso Lar, não é? Exatamente. Que o Centro Espírita Nosso Lar começou dentro da casa deles, né? Olha só. Fazendo o culto no lar. E aí o pessoal que ia frequentar o culto no lar, eles tinham filhos que não podiam ser deixados em casa sozinhos, e levavam os filhos. A partir de um determinado momento, essas crianças começavam a fazer aquele alvoroço natural que criança toda faz, e aí surgiu a necessidade de ter alguém para ficar com essas crianças em uma outra sala. Aí levavam para a cozinha da casa, ou para um quarto da casa, e lá ficavam essas pessoas evangelizadoras, né? Sem saber que eram, mas eram, e contando historinhas enquanto o culto acontecia no quintal da casa, onde tinha uma mesa grande de madeira, bancos de madeira. Quer dizer, os pródromos da evangelização já estavam sendo estabelecidos ali. Já estavam ali. E aí, com essas histórias escritas por ele, e na época não havia essa tecnologia toda que nós temos hoje, então o que ela fazia? Naquele intervalo entre a história, uma vez redigida, ela ia procurar motivação para aquelas histórias, ilustrações, que ela recortava de vários livros, colava numa flanela atrás, usava o flanelógrafo, na época não tinha outro recurso, e assim a coisa ia acontecendo. E quando os dois partiram para a pátria espiritual, ela nos deixou esse legado de 5 bolsas de papel cheias de histórias manuscritas, umas com essas gravuras, não é? Amarradinhas com barbante, e outras só escritas em livros, cadernos de espiral, pelo seu Raul. E aí ficou aquilo, e ela tinha me pedido, antes dela partir, que eu datilografasse aquilo, transformasse aquilo numa brochura para ficar na casa, lá na associação, para servir de apoio às evangelizadoras. E aí começamos a fazer essa coletânea de algumas histórias, e quando chegou ao número de 11, paramos. E aí fomos trabalhar isso tudo. E aí um grande amigo nosso, que é psiquiatra, foi colega de Ari na faculdade, ele disse, não, vamos editar esse livro. E aí começou o sonho de editar o livro. A brochura ficou para trás, e aí o sonho do livro começou, da edição.
E aí assim foi feito, mas levamos 3 anos para fazer isso. Gente, e tão bem diagramado, com figuras lindas que acompanham essa obra, e todas essas histórias com fundo moral e bem adaptadas para o entendimento infantil, de forma que a história faz com que a criança viva aquele ato de bondade, aquilo que a história se propõe a ensinar. Então, gente, olha, é uma evangelização que se realiza em um livro muito especial. Você, como professora, pode bem nos dizer a importância dessas orientações. Exatamente, é muito importante porque todas as histórias têm base na codificação de Kardec, né? Porque fala sobre o perdão, fala sobre a necessidade da obediência aos pais, fala sobre a fraternidade, fala sobre não julgar pelas aparências, coisinhas que as crianças vão convivendo no dia a dia. E vai desenvolvendo o raciocínio lógico da criança, né? Exatamente. Ativando energias novas que trabalham com até uma saúde melhor física. Existem estudos que falam a respeito desse assunto, o quanto essas histórias que têm como base um comportamento humano saudável e feliz, trazem uma repercussão a nível fisiológico. Exatamente. E todas elas, porque no caso do hábito de ser professora, cada história, no início da história, eu faço uma preparação. O que vai aquela história abordar? Como que a professora pode, a evangelizadora, a professora, porque não é um livro só para evangelizadores. O pai que quiser evangelizar seu filho em casa, ele pode fazê-lo. Olha que tem extraordinário. Toda a preparação. Então, na motivação, eu digo do que vai ser abordado naquela história, os passos, uma introdução mesmo, auxiliando o evangelizador a iniciar uma pré-história para entrar na história verdadeiramente. Após o término da história, que são todas acompanhadas com um CD aqui, todas as gravuras que vocês veem aqui dentro, todas elas estão contidas nesse CD. Então, que podem ser usados em computador, na televisão, e ela vai contando a história. Ao final de cada história, eu apresento sugestões para exercícios de fixação daquele objetivo, daquela história. E logo após, um questionário, porque a criança é muito engraçadinha. Você diz assim, lê isso aqui, que no final eu vou fazer a você uma pergunta. Ou você diz a pergunta, ou você não diz a pergunta. Então, ela vai ler com atenção. Se você mandar ela lê rapidinho e ela não assimila o que está ali escrito. Então, eu apresento um questionário e, do lado, as respostas para aquele questionário. Porque se o pai não teve tempo de ler e quer checar a compreensão da criança, ele tem a respostinha ali. Olha, isso é muito bom, gente, porque todos nós queremos os nossos filhos com todas as múltiplas inteligências e se desenvolvendo. Nós queremos que as nossas crianças tenham capacidade de dizer não diante das drogas, tenham a capacidade de organizar a própria vida, os próprios estudos. Tudo de bom nós desejamos para os nossos filhos, mas isso não nasce de geração espontânea. Nós precisamos ir cultivando essas virtudes, esse comportamento no dia a dia. E quanto mais cedo, melhor. Porque depois de chegar da época da adolescência e a época de serem adultos, só os processos mais difíceis do dia a dia é que vão renovar o pensamento da criatura. Porque a alma reencarnada já retomou todo aquele patrimônio nocivo do pretérito. Daí a importância da evangelização e daí a importância de nós continuarmos com a evangelização no lar. Levarmos os nossos filhos para a evangelização na casa espírita, mas termos algumas ferramentas para que nós possamos, pelo menos uma vez por semana, num domingo, num sábado, naquela hora que a gente está se preparando para reiniciar a semana seguinte, a gente dá uma paradinha e olha, que material maravilhoso para nós trabalharmos com as nossas crianças. Mas e se as pessoas quiserem adquirir esse livro, como é que fazem, Regina? Olha, esse livro já está aqui à venda aqui no Clube de Arte, está à venda na livraria Joana de Ângeles, no Catete, na CERJ, na CERJ, na livraria Joana de Ângeles, no Catete, e em alguns outros lugares, que eu agora não recordo, ou através
de 2 telefones. Pode dar o telefone 2 telefones, agora. deixa eu ver o telefone. Enquanto ela está vendo o telefone para oferecer, o telefone do Clube de Arte é 3017-9800. 3017-9800. Então, se você entrar em contato, pessoal, envia para sua casa e aí você já vai, o quanto antes, realizar esse trabalho com seus filhos. Gente, é uma construção, a felicidade. Fala o telefone. Olha, os telefones são de contato, é João Carlos, o telefone dele, código 21 99881 7429. Ou de Ari Ferreira, 99602 0275. E a pergunta que você me fez anteriormente, as livrarias aqui, na CERJ, na Joana de Ângeles, no Catete, no Centro Espírita Joana de Ângeles, na Barra da Tijuca, e no Leon Denis. Também dá à venda lá no Leon Denis. Então, olha Certo? quantos lugares aonde você poderá adquirir essa obra, né? Para os seus netos, para os seus filhos, enfim, para as crianças que você deseja beneficiar. E as suas palavras finais. Olha, eu quero aproveitar para mandar um beijo para esse meu amigo que eu amo tanto, o doutor Ari Ferreira. Que linda essa obra, você e a Regina estão de parabéns. Um beijo no seu coração. E está dado esse recado cheio de luz. E nós desejamos muito que as crianças possam usufruir deste maravilhoso serviço. Eu queria agradecer essa oportunidade e dizer que isso é um sonho que nós acalentamos por muito tempo e que, se nós conseguirmos chegar aos corações das crianças, desses mirinzinhos, né, e tocá-los com todos esses ensinamentos do nosso querido Evangelho, que através de Kardec, ele nos esmiuçou, nos clarificou tantas coisas, se isso conseguir chegar ao coração das crianças, nós estamos felizes. É esse o objetivo, que elas possam crescer com desenvolvendo a sua moral, a sua intelectualidade e plantando essa semente de amor nos corações deles. Isso, gente, é a única forma de nós trabalharmos a prevenção contra tantas doenças morais, quantos vícios nós vemos na atualidade, né? Nós precisamos trabalhar o coração e as mentes das nossas crianças. Beijo no coração de todo mundo. Beijo.